Shalom! Hoje nós vamos falar sobre a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Enquanto isso, deixe o seu like, ok? Ativa o sininho e deixe o seu comentário, se assim o desejar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a grande meretriz, que é descrita no livro de Apocalipse. Veja comigo no Apocalipse capítulo 17. Lembrando que toda a escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus. Isso afirma o emissário Shaul. Shaul foi traduzido, foi transliterado como o apóstolo Paulo. Mas, veja bem comigo, capítulo 17, no verso 1 de Apocalipse, fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Lembrando que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo servo de Deus, o emissário Yohanan. Yohanan foi transliterado como João. João, Yohanan é o nome dele. Ele estava passando por situação difícil, uma situação de tribulação, de angústia. Ele foi levado para a ilha de Patmos e ele era o último dos discípulos, ou dos emissários. E ele... Pedro já havia morrido, Tiago já havia morrido, Paulo já havia morrido, e João, Yohanan, ele é o último deles, e ele tem a visão de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para a igreja que estava vivendo um período de tristeza, de dor, de sofrimento. O propósito do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o propósito dele é exatamente encorajar os servos de Deus, encorajar aqueles que amam a Deus, trazer força, vigor, coragem para aquelas pessoas que amam ao Senhor Deus. O livro de Revelação, Apocalipse, ele foi escrito para os cristãos daqueles dias, para os servos de Deus, para os hebreus. Hebreus é diferente de judeus. Embora todo judeu é hebreu, mas nem todo hebreu é judeu. Ok? Judeu é que pertence à tribo de Judá, é da nação de Israel. Hebreu quer dizer aquele que passou para o outro lado, para outra margem. Hebreu é aquele que saiu de um lado, atravessou o rio das dificuldades, das tribulações, chegando do outro lado. Então todo servo de Deus é um hebreu, porque vem de Éber, que está lá em Gênesis. Ok. O Apocalipse, ele vai ser escrito com a finalidade de fortalecer as pessoas. Então, lembrando disso, para que nós tenhamos em mente o que foi escrito. A Bíblia, ela não foi escrita para uma religião. Ela é um livro inspirado pelo Deus, pelo Criador dos céus e da terra, através do seu Espírito, escrito por 40 homens da nação de Israel. Apenas um não pertencia à nação de Israel, 40 homens. Então essas pessoas escreveram a Bíblia Sagrada não para uma religião. Elas escreveram a Bíblia para que o homem pudesse ter relacionamento com Deus. Relacionamento não é religião. Os homens criaram as religiões, Deus criou o relacionamento. Então, a Escritura Sagrada, ela é para as pessoas que querem, que desejam, que anseiam por um relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra, com o divino Senhor Deus dos céus. Então, o livro de Apocalipse, ele traz revelações tremendas, poderosíssimas. Muitas delas são simbólicas para aqueles dias e para os nossos dias. Lembrando que Apocalipse, ele vai trazer as revelações para os finais dos tempos, ou os tempos finais.
ou aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E o texto, o primeiro verso, ele começa dizendo assim: veio a mim um anjo que tem 7 taças e falou comigo, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ou seja, meretriz é a prostituta, é aquela que se relaciona com qualquer um, é aquela que não tem parâmetro, é aquela que não tem valor, é aquela que não tem princípio. Qualquer um, pode ser de qualquer nacionalidade, de qualquer credo, pode ser qualquer tipo de pessoa, pode ser bonito, feio, limpo, sujo, qualquer ser humano, a prostituta aceita, desde que pague, no caso da prostituta, o dinheiro. A Bíblia chama de meretriz, mas a palavra que nós sabemos que significa é a prostituta. Meretriz é aquela que vende o seu próprio corpo, a sua própria vida. Ela troca a vida dela pelo dinheiro. Ela faz qualquer coisa em troca do dinheiro. Ela não tem, o valor dela é muito pouco. Ela não tem princípios de valor. Então o texto sagrado diz assim: a meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos começar a interpretar o texto. Vamos fazer aquilo que é a interpretação do texto. Veja bem, eu não vou falar, eu não vou fazer a minha interpretação, nem da religião, não me importa que religião, eu não quero falar o que eu acho, eu quero falar o que diz o texto. Eu quero falar o que está escrito e o original da Bíblia, ok? Vamos combinar assim? Porque aí não tem críticas, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Bom, aqui esse vídeo é para esclarecer o texto, é para trazer a pureza do texto, água limpa. Eu quero que você beba água limpa, e aqui nós estamos gravando para isso, ok? Então o texto diz assim: a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Primeira coisa, ela é grande meretriz, então ela não é uma meretriz qualquer, ela é uma meretriz que aceita muitos convites, ela é grande, ela é poderosa, ela é tratada na Escritura como grande porque ela domina muita coisa, ela se espalhou em muitos lugares, ela foi enviada, ela levou o conhecimento dela para muitos locais. Veja bem, ela é grande meretriz e se acha sentada. A palavra sentada quer dizer que ela está tranquila, ela não está em aflição, ela não está temerosa, ela está no lugar sentada. Ou seja, ela está dominando o lugar que ela está. Aonde ela chega, ela domina. Aonde ela chega, ela é temida. Aonde ela chega, ela ocupa um lugar assentada. Ou seja, ela não precisa fugir, correr. Ela não está assustada. Ela está tranquila. Ela está no ambiente que ela queria estar. É isso que significa estar assentada. E o texto diz: assentada onde que ela está? Sobre muitas águas. Muitas águas quer dizer vários povos, várias nações. Ela se espalhou de maneira tal, essa meretriz, que ela atravessou as águas. Ela se infiltrou no meio dos povos. Ela se infiltrou no meio das nações. Tribos, línguas, povos. Ela está em todos os locais da terra. Por isso é chamada grande meretriz. Está assentada, lugar de conforto, no meio das nações. Verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra. É interessante que a Bíblia fala que os reis da terra se prostituíram, ou seja, ela se prostituiu com os reinos da terra. E quem são os reinos da terra, ou os reis da terra? São exatamente os reis da terra, são as nações, os poderosos, são aqueles que governam as nações, são aqueles que governam os estados, as cidades. É um sistema que se juntou, se relacionou, se deu bem, juntou o poder político com o poder religioso, se fundiram. Então esse poder tornou-se chamado de grande meretriz. O poder político com o poder religioso. Ou seja,
a igreja passou a fazer parte do poder político, das decisões políticas em todas as nações. Lembrando que a igreja de Atos dos Apóstolos, que está logo depois dos evangelhos, da Besorá, dos evangelhos, quer dizer, mensagem, as boas novas de salvação de vida, de transformação. Então, Atos dos Apóstolos, a igreja já tinha desviado dos propósitos de Deus, dos propósitos divinos. A igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja forte, poderosa. Em Apocalipse, nós estamos depois do ano 90. A igreja já estava sofrendo perseguição, já estava passando por tristeza, já tinha saído de muitos propósitos de Deus. Então, quando chega em Apocalipse, e o livro de Apocalipse, ele está falando de um tempo futuro, esse Apocalipse 17, essa grande meretriz. Ele está falando do tempo do ano 300 para frente, até os nossos dias. E aí o texto diz que esta meretriz, ela se prostituiu com os reis da terra, ou seja, ela tomou o poder religioso, o poder religioso entrou dentro do poder político, e juntamente com o poder político, a corrupção política daqueles dias, e não diferente de hoje, esse poder se fundiu. Então a corrupção religiosa junto com a corrupção política, então se tornou uma só corrupção, alcançando as nações através do poder político e alcançando as nações através do poder religioso. Volto a falar, a religião, quem formou, quem fez religião foram os homens, todas as religiões. Deus, o Criador dos céus e da terra, ele fez relacionamento, não religião. E aí, quando nós olhamos para o verso de número 2, diz que essa meretriz, chamada prostituta, ela vai se corromper, ela vai se prostituir, ela vai se deitar, ela vai se vender pelos reis da terra. E aí o texto diz, e com o vinho da sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, o vinho, que é aquilo que tira o poder, o poder normal, né? O poder de concentração, o poder de lucidez, o poder de lógica do homem, o vinho que faz o homem cometer loucuras. Essa prostituta, ela corrompe as nações dando vinho. O vinho tipifica aquilo que tira a lucidez, aquilo que tira a razão, aquilo que tira a lógica, aquilo que tira a capacidade do homem de tomar decisão, de pensar, de raciocinar, a tomar decisões corretas. Então, essa prostituta, ela se funde, ela vai se juntar com o poder político e vai corromper as nações, dando vinho. O vinho, meus irmãos, você que me assiste, eu já falei o que é o vinho, mas o vinho também é as doutrinas erradas que a igreja promulgou ao longo desses quase 2000 anos. São doutrinas, a palavra doutrina é ensinamento, ok? A palavra doutrina é ensinamento. Então são doutrinas falhas, doutrinas errôneas, doutrinas que não existem na Escritura, doutrinas que estão fora da Bíblia Sagrada. Então essa prostituta, ela vai dar vinho, ela vai dar corrupção, ela vai corromper, ela vai levar corrupção para o mundo inteiro. Lembrando no verso 1, ela está sentada sobre muitas águas. Lembra disso? Aí o verso de número 2 continua com o vinho da devassidão. O verso 3 diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi essa prostituta, essa mulher, montada numa besta escarlate. Olhe para você ver, uma besta escarlate. E essa prostituta estava sentada. Assentada quer dizer, ela está no lugar de conforto. Mas quem está conduzindo é a besta, é um animal. Lembrando que esse animal vai causar a essa prostituta uma grande dor.
Mas ela acha, por estar sentada, ela acha que ela está dominando a besta. E é o contrário, a besta que está conduzindo ela. Então, aqui há um jogo de interesse entre a besta e essa mulher, entre a igreja e o poder político. Há interesses esses que são de todo o sistema, do sistema religioso e do sistema político, que está acontecendo no mundo. E aí nós vamos entrar para uma situação que o mundo está vivendo e ainda vai acontecer, que é chamado de ecumenismo. Ecumenismo é a união de todas as religiões junto com o poder político, que será difundido, está sendo difundido no planeta e vai chegar a um ponto ainda mais forte do que eu estou falando aqui. Porque o poder político, ele vai entrar nas nações, porque o poder político vai abrir portas para o poder religioso. E a religião é que vai marcar as pessoas. Então, esse verso de número 6, ele fala assim, o verso de número 6, não 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações de toda a terra. Então preste atenção, essa mulher, essa meretriz, ela tem filhas, ela tem várias filhas. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ela se espalhou no planeta de tal maneira que ela tem filhas. Então, do verso 3 ao verso 6, vai falar de um sistema religioso, de uma aparência de uma rainha, e que alimenta, essa rainha, ela alimenta as abominações, ela alimenta com o vinho que tira a lucidez, o vinho que são doutrinas errôneas, doutrinas falhas, doutrinas que não estão na Escritura, apenas costumes humanos ou religiosos, mas que não tem o fundamento da Escritura. Então são coisas que a igreja, o poder religioso está difundindo nas nações. O verso 5 fala que a grande meretriz tem filhas. Então as filhas da meretriz são também meretrizes ou prostitutas. Então a filha da prostituta são prostitutas. Então é um poder religioso espalhado pelo planeta Terra que está falando a mesma língua, o mesmo idioma. E quais são os idiomas? São o vinho, ou são as doutrinas, ou são as mentiras, o engodo, o engano maligno espalhado pelo planeta. E aí nós vemos também no os versos seguintes, o verso 7, que fala que o anjo fala para João, Yohanan, por que você se admira? Eu vou dizer o mistério da mulher e o mistério da besta. Aí o verso 7, ele vai dizer que a besta tem 7 cabeças, 10 chifres, e que leva a mulher. Então a besta é o animal que a mulher está sentada. Eu disse que a besta que conduz a mulher. Então é o poder político que conduz o poder religioso. É o poder político que conduz o poder das religiões. E lembrando que essa besta, ela é o anticristo. E aí ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então essas 7 cabeças é o apoio que ela tem. Os 10 chifres são os reinos que vão se unirão para dar o poder religioso para essa mulher, para essa meretriz. Vai apoiá-la. O verso de número... Eu vou dar uma adiantada aqui, porque essa besta, eu quero saber que mulher que é essa, que prostituta que é essa. Então no capítulo de número 18, vai trazer quem é essa mulher, quem é essa meretriz. Aí no capítulo 18, vai falar assim, depois destas coisas vi descer do céu
outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável. Aí o texto sagrado diz assim, o verso 3: todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição, o vinho do engano, das mentiras. Com ela se prostituíram os reis da terra, o poder religioso junto com o poder político. Os reis se prostituíram, porque os reis seguiram. Aí o verso de número 3 continua: também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que acontece aqui? No verso 1 ao verso 3, todas as nações beberam desse vinho, vinho da prostituição, vinho desse engano, dessa mentira. No verso 4, Deus está ordenando: retirai-vos dela, para não participardes dos seus flagelos, ou da sua condenação, daquilo que ela vai passar e daquilo que ela vai sofrer. Retirai-vos dela. Então Deus está dando um alerta para que você que me escuta saia desse sistema religioso. Deus não tem sistema religioso, Deus tem relacionamento. Saia do sistema religioso e entre para a glória, para a presença de Deus. Deixe de ficar apenas sendo um religioso e passa a fazer a leitura bíblica e buscar a Escritura como fonte de vida. Não aceite a religião, aceite relacionamento com Deus, tá certo? Relacionamento. A Bíblia tem a verdade, a palavra de Deus tem a verdade, ok? E aí, o verso de número 8 fala: esse sistema de meretrício, esse sistema corrupto, ele dá a sua doutrina, ele dá o vinho a todas as nações. Então o verso 8 diz: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Nós podemos olhar aqui no texto bíblico quem é essa meretriz. Veja aqui, a meretriz, ela é uma cidade, ela é um local. A Bíblia diz que ela está formada, ela está sobre 7 montes. Se você pesquisar qual a cidade do planeta Terra que está estabelecida sobre 7 montes, 7 colinas. Se você nunca estudou geografia na sua vida, não é? O seu curso primário, sei lá, o seu ginásio não foi tão apurado, mas existe uma cidade no planeta Terra que está sob 7 montes. Essa cidade é chamada de Roma, fundada por 2 irmãos, que conta a história que eles foram sustentados, alimentados por uma loba, tá? E ela foi fundada sob 7 montes. Esses montes, eles fundaram um país. Existe um país dentro da cidade de Roma, que é chamado de Vaticano. Então, o Vaticano, ao longo da história, se você estudar a história do Vaticano, você vai ver que ao longo da história, o Vaticano criou um cristianismo, criou uma religião chamada cristã, e cujas doutrinas e cujos ensinos, muitos deles estão na Bíblia, estão na Escritura, e outros nem tanto. Então, ao longo da história, você vai perceber que quando você estudar a história do cristianismo, porque muitos cristãos não sabem a história do cristianismo. E a história do cristianismo, meus irmãos, elas têm muitos atos bons, maravilhosos, como também muitos atos e situações que quando você estuda é quase que inacreditável o que as pessoas fizeram, ou o que algumas pessoas fizeram. Pois bem, mas o texto sagrado que eu estou lendo, ele traz esse conhecimento,
ele traz esse entendimento. O texto sagrado, lembrando que João está na ilha de Patmos, e João Yohanan escreve falando dessa cidade, construída sobre sete montes. Deixa eu ler aqui para você o texto. Então, o texto que nós estamos falando está em Apocalipse 17, verso 9, que diz assim, ó: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças, do verso de número 7, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. A cidade foi feita, a cidade foi construída. Lembra de Rômulo e Remo, né? Que são os 2 fundadores, né? Pois bem, essa cidade é a cidade de Roma, né? É um local, ok, na Itália. E o sistema é o sistema do Vaticano. A princípio, foi criado para se tornar um relacionamento com Deus. Foi criado nos moldes interessantes, muito fortes. Mas ao longo dos anos, nós percebemos que foi saindo dos propósitos de Deus. Lembra que eu falei que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi uma igreja que foi sendo corrompida ao longo dos anos? Então, hoje nós vivemos um tempo onde o cristianismo já não é o mesmo. Que o cristianismo, não importa qual cristianismo, em qual igreja ou em qual lugar ele está na terra, todo o cristianismo ficou corrompido. A corrupção entrou dentro. E haja visto que ela se espalhou, o nível de corrupção se espalhou no planeta Terra. Então nós estamos falando com lástima, estamos falando com tristeza, mas é a realidade. Eu estou aqui para não defender ninguém. Eu não quero defender, eu quero falar o que é o texto bíblico, o que é a palavra de Deus e o que a gente pode extrair disso. Extrair, o que eu posso extrair, Rabino? Um relacionamento com Deus, passar a se perguntar, será que o que eu estou fazendo está correto? Será que a minha vida está correta? Será que os propósitos que eu estou fazendo estão corretos? Será que eu estou vivendo uma vida de relacionamento com Deus? Será que os meus relacionamentos com o Eterno estão corretos? Haja visto que no nosso canal muitas pessoas entram apenas para criticar, para xingar, para achar ruim, para zombar, para criticar, para brigar. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para falar do texto bíblico. Ah, mas eu não concordo com o que o senhor falou. Ok, me mostra na Bíblia o contrário. Ok, me mostra na Escritura e me contradiz no texto bíblico. Porque nós temos que a nossa fé estar baseada na Escritura. A sua fé tem que estar na Bíblia, não em ritos religiosos. Então, alguns judeus não gostam do que eu falo, outros cristãos não gostam do que eu falo. Aí a gente fica assim, então tenho que agradar quem? Os homens ou agradar ao Deus Criador dos céus e da terra? Quem é que eu vou agradar? Então, escolha agradar a Deus e este vídeo foi feito para você, para te ajudar a entender. Depois nós vamos continuar esse texto, vamos incrementá-lo, falar mais coisas dele, porque ele tem uma riqueza. E esse texto é muito maravilhoso, ok? Então, respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos sobre quem é essa prostituta, tá aí. É o sistema religioso que está implantado no mundo, tá bom? Então, Deus abençoe, shalom. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixe o seu sininho, faça o seu comentário. E no tempo oportuno nós vamos responder, tá bom? A todos vocês. Shalom, fique em paz, Lehi Traot. Tchau, tchau.